Muito bem, apenas ressaltando que as regras desse programa estão previstas na Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu chamo à tribuna agora o representante do Movimento Social Capela do Socorro e Parelheiros, Josanias Castanha Braga, que, como os demais, terá 6 minutos e 40 segundos. Boa tarde aos presentes e boa noite ao telespectador. Eu queria que desse uma filmada aqui, que é uma luta nossa há muito tempo sobre a questão do Hospital de Parelheiros, que dessa vez, Mauro, parece que vai sair do papel. É o jornal que está dizendo, a gente quer ver, pagar para ver. Só que aqui em Parelheiros, na nossa região de Parelheiros, não saiu o local. A gente quer discutir o local. Então, aqui no jornal só está indicando a área da Zona Leste. Então... Tá bom? É isso aí. Então, companheiros, é uma luta com o hospital com 250 leitos, repetir, prefeito Kassab, que tem 200 e tantas metas não cumpridas, só 22 cumpriu, e espero que Parelheiros seja para valer. Independente da forma que eles vão estar construindo em parcerias privadas, né? A gente gostaria que fosse tudo público, porque os que é público já estão passando para os privados, né? Então, construir no hospital, Mauro, a gente tem uma preocupação muito grande como é que vai ser. Então, essa questão do hospital não ter o local, a gente gostaria que a prefeitura, a subprefeitura de Parelheiros, indicasse o local junto com os movimentos sociais organizados da região. Outra questão que eu quero abordar, que eu fiquei abismado. Quando o Maluf Meire inventou a catraca, era para desempregar cobrador. Naquele tempo, inclusive, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, todo mundo era contra. Não só pela questão de desempregar, dizer que vai colocar em outra função é balela. Porque na outra função tem um outro trabalhador, que certamente vai ser substituído. Então, a gente quer questionar ao prefeito Kassab, às autoridades, os vereadores, a insegurança que isso vai causar tanto ao passageiro como ao pedestre na rua. Porque lá no Recanto de Campo Belo, Clemilda, quando eu pego um motorista cobrando e dirigindo, eu questiono não a ele, porque ele tem ordem para fazer isso, né? Porque é inseguro para quem está no ônibus e para o pedestre que está atravessando nas ruas. Portanto, eu gostaria que o Ministério Público não concordasse com isso, enquanto eu falo aqui sempre que nos biarticulados tinha que ter 2 cobradores para agilizar os corredores, está tendo a contradição de acabar com a figura do companheiro cobrador. E dando 200 e poucos reais para o motorista fazer a dupla função, que para mim é irregular. Então, conclamar ao dirigente sindical, que tem dirigente, companheiro Leonilson, de todas as formas, que tem pelego, tem combativo, como você estava colocando. Quando a gente tomou o sindicato dos químicos para São Paulo, quando um trabalhador ia denunciar, quando chegava no outro dia, já tinha o aviso prévio para ele assinar. Então, lamentavelmente, a gente chama de concepção sindical. Então, a concepção da pelegada, de fato, não é defender a classe trabalhadora e principalmente a sua categoria. Outra questão que eu quero abordar, de novo, é a questão do Nova Era. Nova Era, o Ministério Público, junto com a Secretaria do Verde, está querendo desapropriar toda a área para arborizar. Ou seja, replantar, né? A gente chama arborizar, né? Reflorestar. Agora, só quem está pagando isso é o povo que está morando lá há mais de 15 anos. Eu falava 10, constatei, conversando com os moradores, há mais de 15 anos que eles moram lá, e agora o Verde e Meio Ambiente está dizendo que tem que desocupar a área, e o Ministério parece que está aderindo a essa proposta, que é lamentável. Então, o Ministério Público, em vez de fazer isso, vai lá investigar ao lado do Rodanel, que estão derrubando casa, dizendo que é área de risco. Há 15 anos não era área de risco. Agora, Rodanel, que tem que pagar multa ambiental para reflorestar, parece que quem está pagando é os moradores ganhando R$ 2.400 para deixar sua casa maravilhosa,
toda a vida ali por R$ 2.400. Antigamente, lá no Nordeste, a gente dizia, o cara achou a mala cheia de dinheiro, devolveu para o dono falou, pegue 20 conto e vá comprar uma peça de corda para se matar. É exatamente isso que a prefeitura, a subprefeitura de Parelheiros está fazendo com a nossa comunidade lá. E a gente está junto dessa luta, Clemilda. A gente estamos junto com eles. A gente estamos somando junto com eles. Eu estou dizendo aqui em público, estou dizendo lá, denunciei na subprefeitura isso, denunciei na audiência pública que a gente teve na quinta-feira na subprefeitura e aqui também na casa onde estava a Secretaria do Meio Ambiente, onde estava uma promotora de fato, da defensora pública, que ela se mostrou do lado da população. Portanto, é isso. E outra coisa é a questão do transporte de massa, que a gente tem que continuar abordando essa questão. Na nossa região, a gente tem a linha do trem, tá certo? Ambientalista, trem não polui, a gente quer o trem até Parelheiros, de passageiro, de turismo até a Baixada Santista, que é a única alternativa para uma cidade como São Paulo é o transporte de massa, porque vai chegar um ponto que não precisa nem ter mais o rodízio, que as pessoas vão deixar o carro porque as avenidas, as ruas públicas vai virar estacionamento. Portanto, é importante os poderes municipais, estaduais e nacionais focarem a questão da importância de construir trem e metrô, que é a solução para a nossa cidade, trem e metrô articulado. E lá na região do Grajaú, a gente quer metrô sim, saindo do canal do Cocai e entregando na estação Grajaú, como é da forma que é colocado lá no Capão Redondo. Portanto, é isso, companheiro. Eu chamo agora à mesa o representante de Embu-Guaçu em Ação, a cidadã Merice Andrade de Quadros. Boa tarde a todas e todos, companheiros e companheiras, os ouvintes e todo o pessoal aqui da casa. Hoje eu queria abordar aqui a questão do transporte. Está aqui no jornal, acordo acaba com o cobrador de ônibus em São Paulo. Eu acho isso um grande absurdo pelo seguinte, em Embu-Guaçu, há um tempo atrás, a gente tinha linhas de ônibus com essa situação. Causou muitos acidentes, enquanto o motorista cobra, atende a população, muitas pessoas caíram de porta de ônibus, motorista bateu, motorista perde a direção, porque ele está passando o troco ao mesmo tempo dirigindo, atrasa muito, além da questão do desemprego. Então, esse sindicato que está propondo esse acordo, eu sinto informar, os companheiros cobradores estão sendo lesados, e a população também. Enquanto usuário do transporte público, eu gostaria de frisar o seguinte, a gente já tem uma discussão da questão do Sistema Único de Transporte com tarifa zero. Eu acho que é a opção, sim, de acabar com a catraca, desde que a população não precise pagar a passagem e o motorista não tenha que cobrar. Eles colocam uma ajuda de custo de R$ 250 para o motorista e aí induzem o motorista a aceitar esse tipo de coisa e deixa o companheiro cobrador desempregado e a população em risco, porque está colocando a vida da população em risco. No domingo à noite, a gente presenciou uma cena na Teotônio Vilela, inclusive eu fotografei, de um ônibus biarticulado que perdeu o freio e o motorista jogou no canteiro e, ainda assim, capotou por cima de 2 carros que estavam na estrada. Portanto, é a má qualidade do transporte público no município e no estado de São Paulo que coloca a vida dos passageiros, vida dos motoristas em risco. E aí querem colocar mais ainda, colocando o motorista cobrando a passagem. Então, vamos discutir o transporte público e gratuito, que é um direito de cidadania para todo o povo brasileiro. Eu não falo nem no estado de São Paulo, eu falo a nível de Brasil. É constitucional, está no artigo 5º da Constituição, direito do cidadão e dever do Estado. Portanto, está na hora da gente fazer esse debate com a sociedade, com as empresas e com o nosso parlamento e os governos. Eu queria aqui estar abordando, Silvio, eu sei que você não fala, talvez, de má fé, mas numa sociedade patriarcal, machista, falso moralista que vivemos, e aí você fala do feminismo exagerado. Eu queria que você fizesse esse debate, o que é o feminismo exagerado para nós, mulheres, que ao longo de toda a existência vivemos sofrendo preconceitos, a mulher não podia votar, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Nós podemos sim, nós somos iguais em direito e queremos ser respeitada pela sociedade, pelos homens, não queremos ser nem mais nem menos que os homens. Queremos ter direitos iguais,
de ganhar um salário digno, porque as mulheres, muitas vezes, fazem um trabalho muito mais eficaz que o homem na mesma função e ela ganha 30% menos, principalmente quando a mulher é negra. Então, a gente precisa fazer esse debate com mais seriedade, porque é a hipocrisia da sociedade falar que as mulheres querem tomar o espaço do homem. A gente não quer tomar espaço. A gente quer ocupar o espaço que é nosso, na sociedade, nos poderes, nos trabalhos. E queremos, sim, o trabalho doméstico, que todo mundo classifica o trabalho da mulher, é o trabalho da família. A mulher não faz o filho sozinha. Eu vi aqui os companheiros falando. A mulher, ela não concebe uma criança sozinha. Cadê o pai? Aí, na hora da escola, é a mulher, na hora de levar no médico, é a mulher, na hora da responsabilidade, é a mulher. Se o filho é bonito, ele tem pai. Se o filho é feio, é só o filho da mãe. Então, está na hora da gente fazer essa discussão com mais seriedade. Silvio, você desculpa estar te citando, porque você falou isso aqui, eu acho que a gente precisa fazer esse debate com seriedade. Então, eu queria também estar falando aqui a questão da saúde. A saúde em São Paulo está na UTI, gente. Eu fui na Santa Casa da Santa Cecília domingo retrasado com meu filho, que está aqui, com um problema. A gente chegou lá, 8 horas da noite, 2 horas da manhã, tinha uma médica atendendo no PS toda a emergência e quem chegasse. Fomos embora sem ser atendido, porque não tinha condição. Passou-se o tempo. É uma questão de um dente, o dente de siso. Só que a sociedade não sabe. Eu conversando com o dentista, ele falou que ele correu risco de morte, porque podia ter causado uma infecção generalizada. Só nesse domingo, no Hospital São Paulo, que conseguimos um atendimento, que fez uma cirurgia, e ele agora está se recuperando. Portanto, é um descaso tão grande, porque ele passou por vários serviços, até chegar no Hospital São Paulo e conseguir um atendimento. O médico de Embu-Guaçu, lá da nossa cidade, Testa, pasme, falou que era um pelo encravado. O dente agora virou pelo. Não teve a capacidade de encaminhar para um hospital que tivesse um serviço adequado. Porque, se o médico não sabe, fala, procura lá um hospital que tenha um serviço que possa te atender. Ou não sabe ou não quer. É o descaso com a população. Então, a gente não pode estar aceitando mais esse tipo de coisa. A educação que a gente vem abordando aqui o tempo todo. Educação de qualidade para nossas crianças, para formar cidadãos que pensem. Porque hoje a educação não está formando cidadão que pensa, está formando operário para o sistema capitalista. A pessoa vai para a faculdade, pega lá o diploma, quando consegue, viu, gente? Porque muitas vezes sai de lá que não consegue fazer um teste e conseguir o estágio e conseguir um emprego decente. Porque está um total descaso. Não é que a criança não saiba, é que a criança não queira aprender. A criança precisa ser educada, de fato, com qualidade. E parar de responsabilizar as mães. A mãe sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 8 da noite, trabalhando para ganhar o pão para cuidar do seu filho. Não tem creche, não tem escola em período integral. E aí, a mãe não ajudou a criança a aprender a ler e escrever. Os pais têm responsabilidade, sim. Mas a sociedade, a criança, já dizia em séculos passados, em tempos passados, a criança é um dever da sociedade cuidar, não é só da mãe que concebeu, porque o pai, o povo esquece que tem pai. Então, é isso aí, gente. Vamos olhar melhor, e o Conselho Tutelar está fazendo papel, sim, do juizado, tirando criança dos seus pais, das suas mães, principalmente quando são pobres. Obrigada. Muito bem, encerrando a participação no programa Assembleia Popular de hoje, eu chamo a tribuna